sair o Sampaoli, aumenta a chance do Flamengo de conseguir uma virada, que é muito difícil. O Dorival armou o time do São Paulo. O São Paulo é um time armado, é um time que sabe o que fazer em campo. Pode falhar algumas vezes. O São Paulo não tem um elenco tão espetacular assim, mas ele é um time armado. O Flamengo é um time completamente desarmado. O Flamengo é um nada. O Flamengo pega o melhor jogador dele hoje em dia, disparado, que é o Bruno Henrique, e atarracha ele na ponta esquerda, marcado pelo Rafinha. Gente, isso é de uma idiotice tão gigantesca que eu não sei nem mais o que falar, porque o Sampaoli é absolutamente radical com o jogo posicional dele. Tudo pode acontecer ainda, mas o normal, depois dessa vitória no Maracanã, o normal é o São Paulo se classificar, gente. Eu acho que se fosse um Flamengo armado, bem armado, eu diria, não, o Flamengo tem condição de virar no Morumbi. O Flamengo, individualmente, é mais tímido que o do São Paulo. Mas, taticamente, o Flamengo é um caos. Eu queria ser uma mosca para ver um treinamento do Flamengo, um só do São Paulo. Ele não exercita passe, cruzamento, cabeçada, cobrança de falta. Duvido e odó. O treinamento do São Paulo, pelo que a gente vê, é o seguinte, é esfalfar os caras fisicamente, que é o que ele tem feito, porque na cabeça dele o time tem que ter um preparo físico de robô para correr 90 minutos marcando em todo o campo. Então, ele tenta fazer isso, causa uma série de contusões musculares. Quantas contusões musculares o Flamengo teve na era de São Paulo? É espantosa. Só em aquecimento foram 4 já, no aquecimento. Então, eu tenho certeza que o treino dele é físico, 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 e depois posicional, posicional, posicional. Ele treina só posicional, ele quer que os jogadores aprendam a jogar naquelas posições que ele determina no campo. E os jogadores já deixaram claro que não sabem e não gostam de jogar. Sabe por que eu digo isso, que ele não treina fundamento? Porque jogadores tecnicamente muito bem dotados, como os do Flamengo, estão errando coisas básicas. O Pedro não está conseguindo mais matar a bola no peito. Ele parece que é um tijolo no peito dele, a bola vai lá na frente. O Pedro, que sempre foi um atacante extremamente técnico. O Gabigol erra passe de 3 metros. O Gerson erra passe de 3 metros. Gente, o Flamengo não está mais treinando fundamentos, para mim é óbvio. Vai jogar com ele? Pode ganhar? Pode, mas a chance é desse tamanhinho. Tem que rezar para um dos jogadores do Flamengo estar numa noite espetacular, como, por exemplo, teve o Bruno Henrique contra o Botafogo. Se não, taticamente, ele vai tomar mais um banho. Ele tomou um banho do Dorival. Essa que é a grande verdade. Ele tomou um banho tático do Dorival. Agora, tem gente que ainda acha que o São Paulo, né, PVC, é um técnico acima da média. Mas o Landim disse o seguinte sobre a saída do Dorival. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as 2 Copas. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. Você tá de sacanagem, Rodolfo Landim? Você tá de sacanagem. E com o São Paulo, por que você mantém, Landim? Todo mundo tá vendo que o Flamengo só cai de produção, não melhora em nada. Em nada. O Flamengo já teve tempo para trabalhar, semana livre para treinar, e o time só cai de rendimento e você continua mantendo o São Paulo. Inclusive, nessa mesma entrevista à CNN, o Rodolfo Landim saiu em defesa do São Paulo e disse que está feliz com o trabalho do São Paulo. Pasmem, estou feliz com o São Paulo. É um técnico extremamente qualificado. Qual foi o técnico que passou pelo Brasil, que foi finalista de uma competição como essa, para ser escolhido como o melhor técnico do mundo? Só o São Paulo, né? Landim, que vergonha essa sua declaração. Isso é covardia com o torcedor do Flamengo que foi ao Maracanã ontem. Mas Landim está feliz, né? Uma renda histórica de 26 milhões de reais. E o torcedor, coitado, que chegou a pagar 4 mil reais no ingresso do Maracanã Mais, teve que ver aquela vergonha que foi diante do São Paulo. Mas não é culpa só dos jogadores. É culpa do São Paulo, que largou o jogo antes do fim do primeiro tempo. É culpa do São Paulo, que na parada técnica nem sequer conversa com os jogadores, enquanto do outro lado o Dorival Júnior conversando com todo mundo. Os jogadores também têm culpa, a diretoria tem culpa, o São Paulo tem culpa. Eu acho que para 2024 tem que ter uma limpa no elenco. Uma limpa. Agora, eu quero destacar mais uma atuação terrível do senhor Gabigol, ou melhor, o Lil Gabi. A gente cobra mais do Gabigol porque ele entrega mais que os outros. Ele é o cara em decisão do Flamengo. E ontem, ele chegou a pedir para sair.
E quando ele saiu, foi vaiado por parte da torcida que estava perto ali do banco de reserva do Flamengo. Ele debochou dos torcedores. Que um Gabigol acha que é? Nem o Zico fez isso, o Gabigol vai fazer? Aí, se não bastasse esse deboche com o torcedor, sabe o que ele fez? Na entrevista coletiva do Dorival, ele foi lá na porta, abriu a porta, chamou o Dorival, mandou um beijo pro Dorival. Falta de respeito com o torcedor. Falta de respeito com o torcedor. Você é camisa 10, capitão do Flamengo. Honra isso, Gabigol. A grande questão agora que envolve o Flamengo é a pressão fortíssima que é feita não só por torcedores, mas por praticamente toda a diretoria do Flamengo, do presidente Rodolfo Landim, pela saída do Jorge Sampaoli. E ele não quer abrir mão do técnico, mas está sendo pressionado, foi pressionado ontem à noite, na madrugada, e continua sendo. Não tem ninguém defendendo o Sampaoli, a não ser os três. Até porque o Sampaoli também comete muitos erros, e ontem teve um momento que acho que simboliza bem a situação, parada técnica para hidratação na metade do primeiro tempo, o Dorival com um tablet lá dando orientações aos jogadores do São Paulo, e do outro lado, o auxiliar do São Paulo conversava com alguns jogadores, outros falavam entre si, outros bebiam água, a televisão mostrou, a transmissão mostrou, e o São Paulo andava para lá e para cá, sozinho. A presença do Matheus Cunha no gol é responsabilidade dele, já falo isso há um tempão, já fui quase cancelado por rubro-negros, porque eu comecei a falar sobre isso muito lá atrás, que esse rapaz não sabe jogar com os pés coisa nenhuma. Basicamente, ele não dá uma linha de passe, ele não troca um passe curto, ele só rifa a bola. De vez em quando, uma bola esticada encontra o destino, um companheiro que domina e dá sequência a uma jogada. Ontem isso não estava acontecendo, praticamente não aconteceu. É um goleiro que tem dificuldade na saída do gol, tomou 3 gols de cabeça do Olímpia, falhando pelo menos em 2 deles, da eliminação da Libertadores. Não foi só culpa dele, claro, mas ele errou. Falhou contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, quando nem deveria ter jogado. O São Paulo ele age tão mal com o grupo que ele preparou o Rossi durante 10, 11 dias para jogar contra o Atlético. Treinou, comprou passagem, avisou o pessoal da Argentina, comprou passagem para a família, tudo para ver o jogo do Espírito Santo, o resultado não entrou em campo. Isso vai minando cada vez mais a relação dele com vários e vários jogadores. É realmente uma falta de habilidade assustadora. E o Matheus Cunha não se justifica, que é um goleiro jovem ainda, que pode vir a ser um grande goleiro, mas ele não é um Júlio César, que foi um fenômeno do Flamengo no começo do século. Quando ele entrou um dia no lugar do Clemer, ele nunca mais saiu. Mas o Júlio César, ele dava vitórias ao Flamengo, ele evitou o Flamengo ser rebaixado, ele salvava o Flamengo. O Matheus Nanterroux, como o Ayrton Lucas, foi patético ali, se esfarelando numa disputa, tentando cavar uma falta que não houve. Agora, se o goleiro fica debaixo da trave, o Calleri recebeu um cruzamento que a bola veio morrendo, não foi aquela cabeçada fulminante, ele ia tentar colocar, ele cabecearia, o goleiro apenas faria a defesa. Não teria como o Calleri cabecear com força. Ele só poderia colocar. Colocou por cima do goleiro, porque saiu e ficou no meio do caminho. Mais ou menos o que fez o Matheus Cunha, que não é goleiro para ser titular do Flamengo. Aí a diretoria, com todos os seus defeitos, contratou um goleiro do Boca Juniors que não joga. Está lá quase 80 dias e não joga. Então o São Paulo, realmente, ele não se ajuda. Mas a pressão continua em cima do presidente do clube para que ele saia, São Paulo, saia e alguém assuma. Se o Flamengo se organizar minimamente, se o Flamengo conseguir competir, o que ontem não aconteceu, é óbvio que o Flamengo tem chance no domingo. É uma vitória simples para levar para os pênaltis. Uma vitória por 2 gols é muito difícil. Agora, jogando, que jogou ontem, com essa situação, apesar de toda a mobilização feita pela torcida, aí não vai ter chance nenhuma. Eu acho que com o São Paulo a missão é praticamente impossível. Sem ele, o Flamengo passa a ter uma chance, não é muito grande, mas é razoável até.